Oi, gente. Acho que já estou ao vivo com vocês. Começando um pouquinho antes hoje, porque a gente tem uma convidada, Elisa Mota, que vai estar aqui com a gente. Eu vou convidar a Mônica, que já entrou. E a gente queria ver se a Elisa entra com tranquilidade. Oi, Mônica. Tudo bem? Olá, bom dia. Eu acho tão legal, porque assim, as pessoas estão ligadas ali. Na hora que aparece, já começa Começa a a entrar. entrar. Olha, Ó, olha, pegou. Ó, Elisa, você vai receber o convite. Já estou Ó, aqui. muito nossa, bem. Bem-vinda, bem-vinda. Já estou aqui, porque essa coisa aqui é muito boa, E eu mas já tem estou que aqui, saber. ó, com o Isso. livrinho. Que bom que todas. você tem. Que bom que você tem. E eu estou aqui Deixa eu com os ver. dois. Eu quero ver, ó, É porque eu isso. acho. Agora aparece sem inverter? Aham, Como é que Aparece. aparece? aparece. Tá. Que a Então, minha aí o que vai sensação, eu acho que quando acontecer? aparece aqui fica invertido, né? Não, A gente aparece tá, todo. a gente tá, Elisa, a gente está aquecendo um pouquinho, porque a gente está um pouquinho antes da hora. Já Então, é para entendi. a gente começar a ir chegando, e aí na hora que a gente abrir oficialmente, mas pode colocar o que você ia colocar, mas a gente vai esperar. A Patrícia está chegando também um pouquinho, às vezes ela tem que levar os filhos no colégio e se atrasa, histórias da vida real, e aí, de alguma maneira, a gente abre quando der uma hora. Mas assim, o que você ia falar que eu te cortei? Não, só que eu vou só contar um pouquinho a história de como é que a gente produziu isso e como é que usa para ajudar a família a descobrir a sua família como vai a partir daqui. Tá bom, tá bom, tá Tá. ótimo, tá ótimo. Vai ser super produtivo. A gente Vou já. adorar. Eu adoro esse livro. Eu vivo consultando ele, assim, vendo algumas. Ó, É, logo, de cara, gente, de cara, eu abri no Zombaria e Humor. Mônica, o que será que isso fala de mim aí? ai, a Ai, ai. Bebel tem um humor, ela tem um humor, entre aspas, às vezes negro. Pois é, tem que ter. Como você já usou o ácido na medida, né? Mas às vezes passa da medida. Tem gente que não entende muito bem. Mas pelo menos é em relação a mim mesma. Normalmente não é em relação aos outros, tá? Pelo menos eu faço esse Entendi. favor. E acho que a imagem ajuda, né? A você pensar. É, olha só, Exato. uma hora, uma hora, as pessoas estão entrando, bem-vindas. Tem que botar o título, Bebel, por favor. Como é que é o nome? A Violência oculta? violência, vou botar aqui o título do livrinho, que eu acho que é o título da live. Se não está inteiro na live, a gente bota nessa abertura. A violência oculta no cotidiano das famílias. Apresenta aí a base, então, Mônica. Tá, então vou começar falando da base, depois eu vou apresentar a Elisa e nesse meio tempo a Patrícia chega, né? Bom, para quem está chegando agora e que não nos conhece, nós somos um quarteto: Bebel Montenegro, Olivia Furtz, Patrícia Pires e Mônica Lobo, que nos juntamos ao longo da pandemia para criar esse produto que se chama Base Diálogos, que, na verdade, é um produto que a gente espera que continue crescendo, não só em termos de live, mas em termos de curso, em termos de um projeto que é com a intenção de trazer informação e formação para leigos, pessoas que não têm acesso aos nossos consultórios e aos nossos escritórios, que vivem, como todas nós, problemas no cotidiano das nossas vidas e das nossas casas,
do âmbito do direito, de finanças e da psicologia, e que podem usufruir para trazer uma situação melhor para si própria e para os seus filhos, e para os seus pais, e para os seus maridos. Oi, Pati, bem-vinda. Estou aqui introduzindo a gente. Oi, Elisa. Oi, Pati. Com esse conhecimento, com a informação que a gente traz, poder ter uma vida mais leve, mais confortável, mais produtiva e mais feliz, em última análise. E cada dia a gente traz um tema. Nesse semestre, a gente está focando na mulher que está entre os 30 e os 50, onde os filhos estão crescendo, os pais envelhecendo, e que recursos ela precisa adquirir para conseguir lidar com essa virada de chave que acontece na vida da gente a cada momento do ciclo vital, onde a gente tem perdas e a gente precisa descobrir os ganhos. Não existem ganhos se a gente não conseguir contabilizar as perdas. Então, dito isso, a nossa convidada especial de hoje é Elisa Mota, que é fonoaudióloga e terapeuta de família, minha amiga de muitos e muitos anos, minha parceira de trabalho de muitos e muitos anos, né? E que eu tenho orgulho de aprender que ela, junto com uma outra amiga muito próxima nossa, Regina Cavour, fez um glossário que, para nossa tristeza, está esgotado, mas eu espero que elas reeditem, que já tem essa promessa, que se chama Violência Oculta no Cotidiano das Famílias, e daí esse título. Então, eu vou deixar para falar sobre esse tema e sobre esse glossário a Elisa, e aí a gente vai... Ó, a Bebel botou ali. E aí a gente vai falar sobre isso e bater uma bolinha depois que a Elisa trouxer aí a visão dela e o projeto dela, que é tão importante. Vai lá, Elisa. Então, boa tarde para todo mundo. A Mônica já me apresentou e eu fico aqui extremamente satisfeita de estar aqui nesse grupo de mulheres sabidas e que se dispõem a esse trabalho, Nossa Senhora, muito rico, que vem enriquecendo com pontos de vista de diversas pessoas, de diversos temas, que eu só escuto elogio. Então, eu estar aqui é muito bom. E aí, vou contar para vocês um pouquinho a respeito da produção desse glossário. Era uma vez um congresso de terapia de família no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que a Núcleo Pesquisa organizava e que o tema era violência. E aí, Regina Cavour e eu, que gostamos de inventar moda, em vez de conversar sobre violência, de bater, de maltratar, de xingar, resolvemos olhar para a violência oculta, que não é a explícita, é a pior de todas, porque ninguém vê. Ela fica ali subterrânea na vida das famílias. E aí, eu fiz uma história, li a história, essa história virou um filme, esse filme foi passado na época, e nós fizemos uma lista das violências. Só que não ficamos satisfeitas com a lista e fizemos o primeiro glossário, que é esse aqui, que é só da descrição da violência, de A a Z. A gente conseguiu achar desde ameaça de abandono até zombaria, passando por tudo que a gente vê no consultório, a gente vive e faz. E aí ficamos felizes da vida. A primeira edição se esgotou, na hora de fazer a segunda edição, igual não. Vamos fazer a saída da violência? Então, esse segundo aqui, que a Bebel mostrou, ele, além de trazer a violência, ele traz a saída para a violência. Então, ele é um livrinho muito terapêutico, porque eu não conheço ninguém
que tenha olhado ele e não tenha encontrado alguma coisa, que sofreu, que viu ou que faz. Para mim, a coisa mais rica é quando a pessoa descobre que ela faz. Porque o que o outro faz comigo é problema dele e é problema meu deixar ou não. Mas o que eu faço é competência minha, me dando conta de que fiz, ver aqui qual é a saída para eu não precisar repetir isso. Porque, sem dúvida, eu aprendi isso na minha família de origem. E tudo que a gente aprende na família de origem fica muito normalizado na vida da gente. E estou igual a minha mãe, e estou igual ao meu pai. E com isso eu vou praticando, sem ver, sem sentir e sem ter a menor empatia pelo outro, do que eu estou fazendo com o outro. E como eu acho muito importante a gente saber que a gente mais se imagina, mais que quem vê a gente é o outro poder contar para a gente o que a gente está fazendo com ele. E aí aparece aqui no livrinho o que ele me conta, que eu faço com ele, como é que eu posso parar de fazer isso? Ou modificar o meu fazer. Então, eu acho que a Regina Cavour e eu levamos anos, não foi meia hora, não, anos fazendo a lista, descrevendo as violências e depois construindo de novo as saídas da violência. Então, é uma parceria rica, é uma parceria produtiva e nós hoje estamos aqui para conversar sobre isso. Elisa, perfeito seu resumo. Eu vou aproveitar aí e vou contar aqui qual é a letra A. Qual é a letra A? Qual seria a violência e qual seria o antídoto da violência. Então, eu vou pegar aqui o livro e diz assim, letra A, né? Ameaça de abandono. Relacionamento permeado por ameaças de perda, abandono e morte. A família atual é marcada por acontecimentos do passado e se relaciona com a expectativa de repetição desses episódios no futuro, né? Então, antes de trazer o antídoto, o que me ocorreu quando eu voltei aqui para preparar um pouquinho esse bate-papo nosso de hoje é que nessa ameaça traz, como você falou muito bem, uma lente do que eu vivi na família de origem, congela muitas vezes o recurso que eu aprendi com a minha família de origem e faz com que eu reproduza, no meu momento atual, no meu aqui e agora, uma história que ficou presa lá atrás e que eu preciso olhar e dizer por que eu estou, né, de uma certa forma melancólica, presa numa situação que às vezes eu não fiz o luto dela, que eu vivi, mas não necessariamente meus filhos vão viver, e que eu identifico, às vezes, qualquer coisa, por exemplo, que acontece como se fosse trazer aquele passado, eu não atualizo o passado para o hoje. Né? Então, assim, eu acho que essas lentes familiares que você trouxe e que criam, de repente, congeladamente essas violências ocultas, se você queria falar um pouquinho sobre isso, o que eu posso fazer? E aí eu queria que você trouxesse o antídoto. Eu trouxe a violência. O que a gente pode fazer frente a um histórico de ameaça de abandono para sair desse lugar congelado? Primeira coisa é se dar conta que faz. Porque a ameaça de abandono que você escolheu é uma das violências que eu adoro, porque ela é a mais corriqueira. Você vê uma mãe dizer para um filho, olha, garoto, se você não comer tudo, eu vou me embora, eu vou deixar você aí com a sua avó, com a sua babá, com quem for, porque você não está comendo. Ela está querendo que ele coma, mas o que ela está usando para que ele coma é uma violência oculta no cotidiano da família. Com quem que ela aprendeu isso? Pode ter sido lá quando ela não comia. Mas o menino pode comer, mas fica com aquilo dentro dele.
Então, como é a saída disso? Primeiro, ela se dá conta. Ele come ou não come? Vamos resolver de outra maneira, mas eu vou aqui caprichar para não botar um relacionamento com ameaça na comunicação em qualquer nível, desde uma criança até com um bem velhinho, que também às vezes é bem objeto disso. A certeza de que os conflitos serão resolvidos por negociação e sem exclusão de nenhum dos membros da família envolvido no problema é muito importante que isso possa acontecer. O passado será tratado como história familiar e o conflito terá o presente como cenário para sua resolução. Então, eu voltando para a história da comida, meu filho mais velho comia muito mal. Então, eu botava ele num banquinho em cima do muro. Eu morava numa casa na Urca que passavam uns gatos, passavam uns cachorros da vizinhança, e eu botava ele no muro para ele comer, em pezinho no banco, e ia dando. Quando ele dizia, o gato, eu, comida. E isso virou uma história familiar. Até hoje, quando a gente senta para comer, ele diz que eu me lembro, ou que ele foi lembrado, que eu acho que ele não lembra mais, porque foi há muito tempo, ele já se esqueceu, dessa história do muro e do o gato e a comida. E eu não ameaçava de abandono, mas eu não deixava ele olhar para a comida, escolher qual que ele comia, qual que ele gostava, qual era a cor da comida. Eu tinha que ter certeza que ele comeu. Que também é uma violência. Porque esse livro, ele foi de A a Z. Gente, mas com A tem muitas. Com B tem muitas. A gente fez aqui uma escolha, mas existem muitas violências verbais e não verbais que a gente, sem querer, vai ali botando como recurso para a sobrevivência do sistema. Não é nem minha, é do sistema. Então, a coisa mais interessante que aconteceu na minha vida foi ser apresentada a visão sistêmica, onde que eu me incluo como corresponsável pelo que está acontecendo naquele momento, naquela situação, dentro ou fora da família. Então, eu queria que a Patrícia escolhesse uma letra para a gente andar, né, Mônica? Tá bom, pode ser, Patrícia. Pode Fala ser, aí. Patrícia? Uma letra aleatória. Qualquer letra. Aleatória, porque você vai... Vamos na sorte. Eu acredito no acaso. Eu quero a letra F. F. Então, vamos lá. Letra F. Me acompanha aí quem tem, que é falta de limite. Olha. Interessante, né? Porque a sorte sempre me ajuda. Então, eu vou pedir para você ler, como a Mônica fez, a falta de limite. Eu A não tenho. Patrícia acha que não tem o livro, que o livro está esgotado. Eu vou Eu ler. leio aqui. Lê, Bebel. Mas Bebel, eu lê quero pra o mim. livro. Eu leio aqui por você, Paty. Tá bom. Vazio de autoridade e falta de fronteira hierárquica em nome do excesso de confiança. Abandono escamoteado e comodismo disfarçado de flexibilidade. Nossa, gente, isso é muito forte. Eu acho que isso é uma questão... Fala aí, Patrícia. Você entendeu? Quer que eu repita? Eu peguei a última frase que eu achei. Vamos lá, o vou resto... repetir. Comodismo... Vou repetir porque é forte, hein? Tá. Vamos É lá. forte. Não, eu acho que a Vazio primeira de é muito autoridade. boa. Vai lá, Bebel. A primeira frase é forte. Vazio de autoridade e falta de fronteira hierárquica em nome do excesso de confiança. Abandono escamoteado e comodismo disfarçado de flexibilidade. Eu já tinha ouvido isso, mas não em nome do excesso de confiança, mas em nome da intimidade, né? Mas assim, mas vai por aí, vai por essa linha, pelo que eu estou entendendo. Mas vou deixar vocês, eu só fiz a leitura aqui. Vai, Paty. Então, de novo, para mim, a primeira frase que ele olha os 13. Espera aí, Patrícia, seu Paty, som está Paty. muito ruim. Seu som ruim.
Tirei o fone. Melhorou? Tá bom. Ótimo. Melhorou, É, melhorou. tava dando. Não, a primeira frase eu achei ela tão impactante, tão complexa, que eu tenho que ler ela umas 3 vezes para eu poder entender direito. Então, eu preciso, Elisa, que você me explique de verdade. As outras duas, para mim, foram bem mais simples e bateram muito mais facilmente. Mas a primeira, eu queria que você explicasse, porque eu precisaria de ler de novo. Então, olha só. O vazio de autoridade é a grande primeira coisa que acontece. Se não existe as fronteiras da autoridade, da hierarquia, a falta de limite se apresenta em qualquer situação. Falta de fronteira hierárquica em nome do excesso de confiança. Então, eu acredito tanto que não preciso te mandar, que eu não preciso te dizer qual é seu caminho, que eu deixo você ser o autor, sem eu ter certeza que você tenha confiança, mas eu apostando nisso de alguma maneira por conta, de novo, da minha história familiar. Tá? E o abandono é escamoteado porque na hora que eu deixo qualquer pessoa, ou principalmente uma criança, com vazio de autoridade, eu estou abandonando. Não é? A autoridade, o não, o limite, é o que ajuda a constituir o sujeito. Se eu deixo ele fora de ter isso de mim, que sou, por exemplo, a mãe, a avó, o responsável, lá quem seja, é uma forma de abandono. Só que ele é escamoteado de um comodismo, mas é disfarçado em flexibilidade. Eu sou uma mãe tão legal que eu deixo isso acontecer, porque eu acredito que é a hora dele parar. Eu, como autoridade, hierarquia e limite da vida do meu filho, não posso acreditar que ele vai poder ter esse talento nem esse preparo, porque a gente está lendo aqui no livro e está na dúvida, imagina uma criança. Então, eu tenho que contar para você que eu acho que isso acontece diariamente aqui no consultório. Eu, às vezes, pergunto, e a família como vai? Aí fica todo mundo meio calado, ninguém sabe muito bem me explicar o que está acontecendo. Aí eu empresto um livrinho para cada um, que eu pego de volta. Mas na hora que eles abrem, todos, de alguma maneira, acham uma letra, acham uma descrição do que a gente pensou para a letra, se encaixa ou encaixa alguém que cuida dele. Então, a falta de limite / falta de autoridade, ela é muito comum no consultório, você não vê? Alguém, só um minutinho, alguém colocou aqui que falta de limite é negligência. É exatamente. É. Negligência e abandono, primos e irmãos. Né? É essa coisa exatamente, né? Eu sou flexível, eu sou compreensivo, sou, né, moderna na minha forma de educar, mas, na verdade, eu estou entregando a responsabilidade para quem não está preparado ainda, né? Pode ser, não é? Elisa, Oi. eu que tenho filhos pequenos ainda, isso bate para mim como uma luva, né? Porque eu vivencio isso diariamente e principalmente na minha rede de amigos, né? Que tem culturas diferentes, ou valores diferentes, ou formas de educar diferentes. Eu acabei de passar por isso, que eu fui viajar com meus filhos para Búzios e eu não deixo meus filhos verem eletrônico pela manhã. E todas as outras crianças estavam vendo. Aí vinham meus filhos para mim. Ah, mamãe, mas está todo mundo vendo. Aí eu assim, mas vocês não vão ver. Ah, mas por quê? Aí é isso, de você, na sua autoridade, por causa do meu valor e porque eu acredito nisso, mas foi tão difícil eu me manter ali. Acabou que no final eu consegui convencer todo mundo e todas as mães foram lá e tiraram também. Quer dizer, eu não consegui convencer, eu falei o meu ponto de vista. Porque elas vieram, ai, que besteira, E as crianças estudaram pelo né? resto no
final de semana. E é muito difícil você ficar nesse papel de dar o não, de ser a chata, né? De colocar limites, mas é aquele negócio, você faz isso agora pensando, né, lá na frente. E também tem uma outra coisa nessa letra F aí, que não foi à toa, e eu peguei por causa do nome da minha filha, Filipa. Quando eu vejo assim, já pessoas mais adultas, minha mãe é minha melhor amiga, minha amiga, legal ser amiga, mas eu acho que tem uma linha muito tênue entre a amizade que, não, deixa eu fazer tudo, né? E você ter um papel ali de mãe, de autoridade, de que, né? E que, não, eu não sou sua amiguinha, né? Eu tenho muito esse olhar desta forma. Para mim foi maravilhoso essa questão do limite, porque eu acho que, principalmente em tempos atuais, está muito difícil colocar limite. Ô, Patrícia, você, sem ler o livro, eu estou lendo o Antídoto aqui, que eu estou com ele na minha mão. Lê, Mônica, por favor. E entre o Antídoto, tem uma frase que diz assim: ser o autor da sua idade. Entre parênteses, autoridade. Eu acho que a Elisa e a Regina sabem fazer um trocadilho com as palavras que eu acho que são muito fáceis da gente aprender. Então, o que você está dizendo é ser responsável pela idade que você tem em proporção aos seus filhos. Está todo mundo pedindo o nome do livro. Gente, o nome do livro é A Violência Oculta no Cotidiano da Família. Só que está esgotado, infelizmente. Mas vai sair. Mas vai sair uma uma nova madrinha, né, Mônica? É. A Regina e eu conseguimos uma madrinha que abençoou a feitura da 3ª edição. E nós a madrinha sou eu. Isso. Tá. Então, mas esse livro vai sair e a gente promete que a gente traz aqui as duas de novo quando estiver no lançamento para a gente poder divulgar e vocês receberem. Então, dentro do antídoto da falta de limite, obviamente é o limite. Perceber uma existência da hierarquia nos papéis e nas funções dentro da família, dentro do que a gente costuma chamar das prateleiras geracionais. Então, esse limite tem gradações, né? O pai tem uma autoridade, essa hierarquia. Os avós, e essa é uma outra coisa que confunde, os avós não são a autoridade que vai educar. Eles são representantes dos pais, eles são consultores. Eles têm liberdade para poder dizer para o filho: acho que está precisando isso. Mas os filhos, fazer um pouco, Patrícia, o que você fez com as suas amigas. Trazer o ponto de vista sem impor a autoridade, porque essa invasão também do andar de cima com o andar do meio, que são os pais, é uma ausência de limite, é uma violência. Então, um avô que ocupa o lugar do pai também está fazendo esse papel de desqualificar o pai. Constatar a idade dos diferentes membros da família. A minha filha, ela é minha filha, mas ela é mãe, ela é mulher, ela é profissional. Ela tem a ideologia, a visão de mundo dela, que foi construída a partir da minha, mas é dela, né? Formar fronteiras emocionais que evoluirão para o aprendizado em relação à responsabilidade consigo mesmo e com o outro. Eu acho que dá para a gente ficar aqui hoje. Eu acho essa uma frase maravilhosa, porque não só dá a solução, mas é um contínuo, é um aprendizado, é como é que você evolui na sua vida como aquela pessoa e como é que você ajuda o outro, né? Como é que essa relação evolui. Eu acho lindo. Lindo. Eu amo esse livro, né? Gente, eu quero esse livro. Por que eu não tenho? Porque está esgotado. Eu tenho um sobrando. Eu tenho um em casa e um no consultório. Eu posso te emprestar, mas te dar eu não vou te dar, não. Só quando for lançado. Então tá, você me empresta e quando lançar eu te devolvo. Tá bom.
Combinado. Bebel, quer pegar uma letra? Eu gostei dessa Não é boa a provocação. ideia? Só que eu não peguei ao acaso, não, porque a gente falou de uma coisa aqui que eu adorei e que eu já tinha visto antes. Eu tinha visto agora há pouco. E que eu acho muito comum também, e que eu acho muito importante para essa pessoa que a gente está cuidando agora, tanto em relação aos mais novos, principalmente em relação aos mais velhos, a desqualificação. Que o antídoto é a qualificação. Posso ler? Quer ler a desqualificação? Lê a desqualificação. Comunicação e ou ação em nome de proteção e do cuidado que desvalorizam antecipadamente a capacidade de um ou mais membros da família. Eu acho que a gente tende a fazer isso com os mais velhos e a gente tende a fazer isso com os mais novos quando a gente super protege e não vê que eles estão crescendo. Então, a gente antecipa o envelhecimento dos mais velhos e a gente retarda o crescimento dos mais novos. Mas Isso mesmo. deixo para vocês. Elisa, quer falar do antídoto? Olha só, eu acho que aqui, na qualificação, o reconhecimento quanto à existência do outro, membro da família, com experiência e potencialidade para resolver seus próprios problemas com sua forma particular de ser e estar no mundo, é um desafio para quem tem filho adolescente. Por quê? Quer estudar na hora que quer, não quer cumprir horário, quer ir jogar na hora que deveria estudar, e aí desqualifica a maturidade, o desenvolvimento e a possibilidade dele, até porque não estudou, tirar uma nota ruim, que depois ele vai ter que reparar porque foi uma escolha dele. E a qualificação é poder, de alguma maneira, autorizar o experimento, porque é no experimento que a gente aprende. Só que tem que ter coragem de experimentar e confiar no seu produto, porque, às vezes, a desqualificação vem por uma dúvida nossa de confiar no nosso produto, acreditar no nosso produto. E aí, aprender a ouvir o outro. Eu acho que ouvir é uma coisa fundamental em qualquer processo relacional. Porque se eu não deixo o outro acabar de falar e já interrompe e falo, já estou desqualificando a fala dele. Conseguir negociar os problemas familiares a partir das diferentes maneiras de pensar e de agir, alcançando soluções em comum que contemplem a todos. Porque eu acho que, às vezes, a mãe veio de uma cultura que a família dela era legal, a mãe deu certo, ela, o pai, e o marido vem de outra cultura. Na hora que você qualifica a cultura do outro e o outro qualifica a sua, você oferece para os filhos uma terceira cultura, que não é nem a da minha família de origem, nem a da família de origem do meu par. É a cultura que a gente mixou e que tem para oferecer. Dá muita segurança na qualificação um do outro para a qualificação do produto para oferecer para os filhos. Concorda, Mônica? Concordo perfeitamente. Eu acho que você traz uma autorização para as crianças perceberem que a autoria e a experimentação é validada, que você tem um lugar de contenção, que aqueles pais trouxeram temperos diferentes, que articularam esses temperos, então estão passando o modelo para o adolescente que está naquele momento vivendo isso, as suas crenças, os seus valores, os valores dos amigos, os valores de outras influências que não são a paterna, e terem segurança do que você está trazendo, que é fundamental, do diálogo com os amigos, numa escuta e numa fala e numa troca, que pode até voltar para a família, deve voltar para a família. Né? Fulano acha isso, né? Isso que a Patrícia falou na idade do adolescente, por exemplo, fulano já está bebendo antes dos 18 anos, ou fulano já está fazendo determinada coisa que, de alguma maneira, todo mundo faz.
isso para o contexto da família, que essa fala seja qualificada e não desvalorizada. Para com isso aí, não tem nada a ver. Ter escuta, entender por que isso está caindo na compreensão do filho e que aquilo está desequilibrando o filho em relação a alguns valores. E esse desequilíbrio o que a gente aprendeu até em termos de aprendizagem, é que vai trazer um outro lugar, um outro equilíbrio com a autoria, que é o prenúncio da possibilidade de você ser um adulto um dia, com as suas opiniões, com as suas ideias, que foram construídas dentro do contexto família, escola, comunidade, sociedade, e que vai trazer um ser pensante, e não um ser ecoando uma repetição de um produto que ele, na verdade, não conseguiu desenvolver nenhuma crítica. É isso aí. E dentro dos casais, estou me lembrando de um casal que eu atendi aqui, que a questão era a criança veio e a mãe disse, não, eu vou sozinha com a criança. Eu digo, não, você tem que vir com o pai. Mas o pai não sabe nada dele. Eu digo, alguma coisa ele vai saber. Sentaram aqui, a criança se entreteve aqui, que tem um monte de brinquedo, e fiquei mais conversando com o casal para entender o sintoma da criança vinha baseado em quê da prateleira de cima. E aí eu fiz uma pergunta, a mãe falava sem parar, eu fiz uma pergunta para o pai, e a mãe disse assim, não pergunta nada para ele, não. Ele não sabe nada dela, quem sabe tudo sou eu. Eu digo, pois é, então, agora mesmo que eu fico com vontade de escutar ele. Porque quando eu estou assim, eu não vejo nada. Quando eu fico assim, é que eu posso ver. Quem sabe que ele está mais distanciado e ele consegue dar uma pista aqui para a gente do que ele vê, ora com ela, ora com você, ora com ele incluído, para a gente ter uma visão do sistema e não a opinião de uma pessoa, e você está aqui só assistindo, meio que obrigado, né? Aí ele virou assim, mas eu já estou acostumado. Eu digo, então, está na hora de você desacostumar, porque a sua filha está pedindo para você entrar aqui, dar seu ponto de vista, do que você vê de bom e o que você vê que é difícil para as duas, porque tem alguma coisa aqui que está acontecendo que não é o ideal para a criança. Ele disse para mim que ele já estava acostumado. Como ele é um adulto, e a gente às vezes se acostuma a coisas que a gente nem imagina, mas quando a criança faz sintoma, na minha experiência clínica, é pedida de ajuda para o sistema. Então, ele se conformar com ser excluído ou ser desqualificado junto com a exclusão, ele arranjou um jeito e viveu ali. Mas aí aparece quem? A filha que tem uma saúde, que tem uma liberdade, que tem uma possibilidade de contar aqui, de alguma maneira, com o seu sintoma de que isso aqui não está muito funcional para mim, não. E aí vem a qualificação. Elisa, uma pergunta sobre isso. Isso da parte desse pai, que também deveria ser autoridade junto com a mãe, não é uma forma de abandono? Dividiram tarefas. Olha, eu trabalho, ganho dinheiro, pago as contas e você cuida. E o que não der certo é problema seu. Abandonou não só a filha, como a mulher, né? Sim. Na tarefa parental, porque assim, a conjugal, eles deviam estar lá tocando. Gostavam de viajar para os mesmos lugares, de jantar nos mesmos restaurantes, então eles se juntavam na conjugal. Mas a parental, ela estava fazendo sozinha, abandonada, usando os recursos que nem sempre seriam os mais adequados, porque falta a contrapartida do olhar do outro, que sempre enriquece o meu olhar quando alguém olha a mesma coisa de outro ponto de vista. Só complementando, né? A gente entendendo que, de alguma maneira, ele se colocou nesse lugar e se deixou colocar nesse lugar. Ela colocou ele nesse lugar e se deixou ficar nesse lugar. Esse eu acho que é o maior ganho, né? E que nesse livro traz isso com muita clareza, da mão dupla que existe nas relações humanas e que é no nosso protagonismo que a gente vai conseguir mudar
essa dinâmica, em vez de jogar para o outro a responsabilidade e me isentar da minha responsabilidade. Agora, tem um monte de pergunta aqui, né? Não. Pois é, ajuda tem aí, uma Bel. pergunta antes de mudar para uma outra coisa, eu queria exatamente ver as perguntas. A Renata Magalhães comentou, autorizar as escolhas erradas que os filhos farão. Isso qualificando os filhos, dentro da qualificação. E aí a Regina, mais embaixo, pergunta, o que seriam escolhas erradas? Eu acho que errado não é um nome bom, é adequado, que é um nome melhor. O adolescente que escolhe não estudar para a prova e experimentar depois uma nota baixa, por exemplo. E aí, eu ia exatamente articular essas duas questões que a gente fez até agora, que é a qualificação e os limites. Que difícil é esse lugar do pai, né? De exercer autoridade e qualificar. Você tem que ficar um pé cá e um pé lá, né? Então, já que a gente falou das duas, né? Mas a gente está falando aqui, nesse caso, onde é que está o limite de, olha, vai estudar, não sei o quê, e olha, não estou te abandonando, mas eu estou testando aí a tua capacidade. A sua competência de administrar a sua tarefa, que é a de estudante. E hoje, por exemplo, eu vi aqui uma dupla de mãe e filho, que a mãe dizia assim, eu tenho que contar para você essa semana, ele não estudou nada. Ele, sei lá o que ele fez, ele não estudou nada. E o menino dizia assim, ela é muito maluca, ela é obsessiva de me ver sentada estudando. E eu tenho uma hora que eu tenho que descansar. Aí eu disse, e aí, como é que você pode mostrar para ela que tem uma hora que você estuda, tem uma hora que você quer descansar? Meu primeiro bimestre, que eu estudei por minha conta, que ela pouco falou comigo e que eu tirei nota boa. E aí ela disse assim, mas eu vi você estudando. Aí eu disse para ela, e se você confiasse que ele sabe a dose de estudo que é boa e possível para ele? Porque eu acho que essa que é a grande questão, é passar uma responsabilidade junto com a autonomia para a criança ir se apropriando. Desde pequena, eu sei que fazer o dever quando eu chego da escola me alivia de brincar. Eu sei que na hora que eu deixo juntar, na última hora é ruim para mim. Então, qualificar o que ele fez que foi adequado, lembrando para que ele permaneça fazendo coisas que ele mesmo usufrui e que na hora ele não se dá conta. Quem olha para ele é que para dar conta de que legal que você fez. Já acabou a tarefa, estamos todos aqui liberados para viajar, para ir à praia, para onde for, porque é fim de semana de paz. Isso, eu acho que é uma coisa desde o começo. Autonomia e responsabilidade é uma coisa difícil de implementar, mas importante para não ter abandono. Porque eu acho que, às vezes, a pessoa abandona por exaustão. Já falei, não ouve, não é, dá briga, é chato. Vou desistir disso. Aí eu abandono. Fala, Paty. Sabe o que me veio na cabeça? Me veio na cabeça quando a gente aprende a dirigir, né? Enfim, quando eu aprendi a dirigir, meus pais me ensinaram no primeiro momento. Eles estão ali, estão do lado, vão pegando segurança em mim, vão ver que eu estou sabendo, vão deixando mais até um dia que eles vão deixar eu sair de carro sozinha, porque eles, né, confiaram que deu certo, né? Talvez nos estudos é isso. Não, tá funcionando. O primeiro bimestre ele foi bem, então deixa ele. Se eu minuto ele, nossa, todas as notas horríveis, volta lá, ó. E aí você vai tendo que ter, né, esse equilíbrio, esse olhar para ver se a coisa está funcionando. Mas tem muitos pais que eles mesmos não sabem lidar com... Não são tolerantes à própria frustração. Então, por medo de alguma coisa dar errado, não deixa o outro andar com a própria perna, né? O outro, digo, os filhos, né? A qualificação não vem por medo
de novo, da minha competência, não está tão segura para mim de que ele tem esse talento desenvolvido na nossa construção relacional e afetiva de mãe e filho, autoridade, responsabilidade, autonomia. Então, eu quero que ele faça do meu jeito. Estudar 2 horas por dia. Quem que aguenta? Uhum. Olha Alguém só. até colocou aqui, só um minuto, Mônica, falando dos comentários. Alguém colocou aqui que às vezes uma nota baixa ajuda a dar valor ao estudo e a continuar. É um aprendizado. Aprender o que faz para não tirar nota baixa, só quem tirou nota baixa. Aí eu fui procurar aqui qual era a violência também, que estava outra que também complementa, e aí encontrei, e eu acho que vocês usaram essa figura de linguagem para poder achar com o B, e no B está beatificação. E eu botaria beatificação, entre parênteses, idealização. Você traz uma coisa de perfeição, de que existe alguma forma perfeita, certa, de ser mãe, de ser filho, de um cartão de visita onde você coloca o seu filho como uma continuidade sua. E o antídoto da beatificação é a humanização, que é isso que a gente está falando. Considerar esse adolescente como um ser humano imperfeito e que vai ter que aprender a andar, arranhar joelho, levantar, cair, e que isso não significa eu ser uma mãe pior ou melhor. Eu fico tão centrada na beatificação da minha história, da boa mãe que eu sou, da competência, etc., que eu não permito que nada saia do lugar. E eu costumo dizer que a gente não cresce se a gente não conseguir se desarrumar. Uma casa sem bagunça não muda a obra. Uma obra precisa de desarrumar. E cada etapa do ciclo vital traz uma necessidade de pintar, de mudar o piso, de repente trocar uma janela ou uma pia ou uma torneira. Então, tem que deixar a coisa dar defeito dentro de um contorno e de uma segurança, da confiança, que tem afeto, tem a leitura do outro, respeito ao adolescente que vai. Então, não é só a minha projeção da minha vaidade como mãe que está valendo nessa hora. Talvez o meu filho não seja o primeiro da sala, mas talvez ele cresça com muito mais sabedoria de aprender a lidar com os limites dele e o investimento do que se ele estiver andando como se eu estivesse segurando pelos cotovelos e fazendo com que a live está sendo gravada, alguém colocou. Eu vou responder aqui. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é essa questão, né, que a gente está trazendo. O respeito às diferenças e à individualidade e à imperfeição, a humanização dos meus filhos, ou também trazendo isso para os meus pais, que estão idosos, que estão entrando, às vezes, num processo de demência. Até que ponto eu vou conseguir dar autonomia e responsabilidade para ele tomar algumas decisões? Ou eu vou entrar... Não, imagina, mamãe, você está gagá, isso aqui não pode fazer, não, tira da frente, não tem nada a ver. Que também é uma área de perigo, né? Eu acho que essas letras que foram escolhidas deram uma boa conversa a respeito do que a gente pode fazer por impulso e por princípio, né? Da nossa imagem, do cartão de visita, e o que a gente pode fazer de diferente, qualificando e deixando o outro se constituir à moda dele. Eu acho que esse aqui é o desafio de educar, de tratar, de se relacionar, de estar humanizado e humanizando o outro. Esse é o desafio básico da relação. Uma vez eu li... Deixa eu só falar em cima disso que vocês falaram. Eu lembrei de uma frase que eu ouvi em algum lugar, que eu não vou lembrar onde, que falava assim: pais gostariam que seus filhos fossem a sua versão melhorada. Tem toda a razão. Essa frase ela é
bem emblemática. Não tem nenhum pai que não queira alguma coisa muito parecida com essa. Sem querer, querendo, mas já espera que isso aconteça. E nem sempre isso acontece. E aí, como é que lida com isso? Às vezes, não é revertendo o quadro, é piorando o quadro. Porque aparece a desqualificação, aparece o abandono, aparece, porque não atingiu o que era a minha expectativa desse lugar. Só que os lugares vão tendo que ser mudados, né? Eu acho que quando a Mônica fala das crianças e dos velhos, eu acho que são os pontos mais nevrálgicos da família. E é entender também, né, o que vocês estavam falando do indivíduo, o que é melhor para o seu filho, não o que é melhor para você, né? Nem sempre o que vai ser melhor para você é o que é melhor para ele. Depois de, né, mais velhos, assim, até um momento a gente sabe. Depois a gente tem que, eu acho que dar liberdade para eles decidirem e a gente vai orientando, né, de alguma forma. Agora, a liberdade para eles decidirem passa por experiência. E nem sempre as pessoas que cuidam dos adolescentes aguentam vê-los experimentando. Por exemplo, ter que fazer vestibular aos 17 anos e descobrir que essa carreira vai ser a minha para sempre. Vou para a faculdade, tenho horror. Fico aqui, pelo amor de Deus, quero sair dessa aula, não quero mais esse curso. Ele precisa ser ouvido e entendido por que ele não está suportando aquilo. E ele, como tem 17 anos, tem que ter a qualificação do sentimento dele em relação a alguma coisa que vai ser definitiva para a vida dele e até mudar de curso e até fazer alguma coisa diferente. Eu ontem vi uma mãe que o menino estava estudando direito e quer dizer para ela: você é muito infeliz na minha vida. Não estou gostando disso. Não gosto dos amigos que estão estudando direito. Não estou gostando. E ela disse: então vamos lá. Foram encontrar uma pessoa dentro da instituição que ele estuda, uma psicopedagoga, que disse para ele: o que você gostaria? Ele: eu gostaria de web design, eu gostaria de jogos. A mãe me contou que ela apresentou oficinas para o menino ver qual ele acharia melhor para ele. E ele acabou nos games, dos bonequinhos, que o quarto dele é cheio. E aí eles foram orientados a ele pedir uma transferência de curso, cursar o básico desse novo curso e fazer uma migração de carreira aos 17 para 18 anos, que ele faz 18 anos semana que vem. O pai acha que ele está perdendo tempo. A mãe está dando força para ele procurar o que ele gosta. Eu digo: e você? Fica com vontade de fazer o quê? Ele virou assim: eu adorei aquilo lá. Eu vou ser feliz ali. Eu digo: então, eu acho que seu pai tem que te ouvir, sua mãe tem que te ouvir, e você está aqui se responsabilizando por uma escolha. Que eu fiquei encantada de saber a providência que a instituição tomou de facilitar a vida dele, no sentido de sair para uma profissão da vida inteira que era insuportável e ir para uma outra profissão que ele estava ali achando que ia ser boa, porque também pode não ser, né? 17 anos, 18 anos, o que eu vou ser na minha vida para sempre, gente, é muito difícil. Elisa, isso de falar de vida para sempre, esse final de semana eu vi, enfim, de algumas pessoas o seguinte: os filhos têm 5 e 7 anos. Não, porque eu vou morar nos Estados Unidos, que meus filhos vão fazer faculdade na América. Isso. Eu falei: tá, mas e se eles não quiserem, né, fazer faculdade, muito menos nos Estados Unidos? Não, mas eles vão querer. É o melhor para eles. Então, ela já está doutrinando que os filhos vão fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, nem pensar se eles quiserem ser músicos, artistas ou qualquer coisa nesse sentido, não. Bom, eu não falei nada, né? Eu só ouvi. Nessa hora tem que deixar as pessoas se darem conta. Ontem, aquele pai que estava aqui, ele se deu conta, pelo discurso do filho, de como que era importante essa mudança. E acho que essa escuta e o poder se dar conta é uma coisa das mais ricas dentro da família, em todos os níveis.
escutar, se dar conta do que escutou e poder mudar de pensamento. Seria Chama tão flexibilidade, chama empatia. Eu não sei, tem uma lista de nomes que a gente pode botar aqui. Seria maravilhoso se essa tomada de consciência acontecesse antes de fazer a criança ou adolescente fazer um sintoma, né? Isso é que é muito bom. Porque o Pois é. sintoma... Fala, Elisa, depois eu o entro. sintoma já é um pedido de ajuda para o sistema, mas que nem sempre também a família lê assim, né? Você conta assim, mas ela diz, não, é ele que não aprende. Trabalha aí com ele. O pai diz, eu era assim, hoje eu sou presidente de um banco, eu não preciso escrever direito, eu tenho 3 secretárias. Eu digo, então, nada a fazer. Eu uso uma metáfora na hora que aparece uma criança ou um adolescente com sintoma, que a criança ou adolescente, eles são como uma pecinha de relógio, que em algum momento, dentro da engrenagem, entortou. Mas Ó, quem essa tá aqui, peça... ó. Só para dar um beijo. Oba! Oi! Muito obrigada pela presença. O nome disso é inclusão. O nome disso é inclusão. E é aquela coisa que é o antídoto para exclusão. Depois eu vou me inteirar desse debate. Boa live. É o livrinho. Obrigada. Maravilhoso. Muito obrigada. Beijo, querida. Então, Você o que eu estava gosta dele? falando era da pecinha da engrenagem do relógio. A pecinha entortou, às vezes até parou de funcionar. Mas não adianta eu tirar a pecinha do relógio e deixar a engrenagem funcionando da mesma maneira. Se eu não ajudar aquela engrenagem a se azeitar, a conseguir dar espaço para aquela pecinha desentortar, eu vou tirar a pecinha, desentorto, boto a pecinha entorta. Então, a pecinha sai na infância, volta, entorta. Na adolescência, sai de novo, entorta. Chega no adulto jovem, entorta. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que nós, e aí em todos os níveis, como sociedade, como família, como equipe de trabalho, nós somos um sistema, nós somos uma engrenagem. E a gente só vai funcionar bem se a gente respeitar cada pecinha que está aqui dentro dessa engrenagem, né? A imagem da Olivia entrando, ela faz parte da nossa engrenagem, mas ela entra e sai, eu posso entrar e sair, a gente chama a Elisa, a gente chama outra convidada, e assim vai caminhando e enriquecendo tudo que a gente pode compartilhar para exatamente trazer a garantia de que é nessa conversa, nesse diálogo, nesse respeito mútuo, que a gente vai conseguir mudar o mundo. Epa, essa é boa. Simples Não, assim. E acho que é assim, isso aqui é um ponto de vista que é muito bom que a gente possa estar conversando sobre ele, até para surgirem outros. É uma saída, ou é uma violência, mas que a gente pode flexibilizar diferentes ideias a respeito das mesmas coisas. Quando eu empresto para a família, muitas vezes eu me surpreendo com coisas novas que são trazidas, porque vem de uma pessoa que olhou para a mesma coisa com um outro olhar, com outro ponto de vista, com a outra posição de eu na conversa relacional e afetiva, comigo e com as famílias, porque eu acredito que a terapia é um espaço afetivo, de troca, de acolhimento, de tudo isso, mas basicamente afetivo. Tem mais pergunta aí, Bebel? Olha, tem. Eu estou aqui pensando também, eu até dei uma viajada aqui. Peraí, depois eu vou. A live vai ser gravada. Não, tem alguns elogios. Gente, será que Quando vai ser o pré-lançamento do livro? Vamos lá. A Érica. A madrinha avisa. Tá.
Sempre enriquece o meu olhar alguma coisa de outro ponto de vista. Que lindo isso. O olhar do outro enriquece meu olhar. Uma foi a Érica Cavuri e a outra Renata Ferrara. Criança, pai, sintoma é pedido de ajuda para o sistema. E lembrei do que eu estava pensando. Dizendo que eu estava pensando aqui que, gente, de quando em quando vai ter um sintoma, né? De quando em quando vai ter alguma coisa. Ninguém vai... A montanha-russa da vida, né? Não tem jeito. Verdade. A gente não vai, tá? Não é linear, não é? Eu acho que o trabalho que a gente faz aqui, na verdade, é ficar buscando um olhar, uma sensibilização, uma capacidade, uma percepção, vocês usaram outra coisa para capacidade hoje que eu gostei, uma outra palavra para capacidade. Eu falei capacidade e vocês usaram uma outra coisa. Competência, obrigada. Então, a gente está aqui criando competências e desenvolvendo as nossas competências de perceber isso, né? E aprendendo. E aprendendo. Eu aprendo com vocês a cada vez que eu participo de uma live, eu adoro. E cada vez que a gente lê, a gente revê, olha, vê uma situação diferente. Eu imagino que vocês no consultório também. Então, é assim... Bom. É um prazer. É isso que a gente faz, né? Trazer para todo mundo essa vontade de aprender permanente. Vamos fechando, gente, porque eu estou preocupada com a hora e a gente precisa salvar a oportunidade, que foi muito rica, dinâmica. Tive um maior prazer. O prazer foi nosso. E muito obrigado pelo convite. Estou esperando o meu bebê que vai nascer e eu vou batizar. Na hora que ele nascer, eu vou contar para todo mundo e aí a gente volta com vocês aqui para apresentar a todo mundo a próxima edição do Violência Oculta no Cotidiano das Famílias. Queria agradecer muito sua disponibilidade, seu carinho, sua presença e sua sabedoria, que eu sempre aproveito e bebo na fonte. Tá ótimo. Eu queria agradecer a Elisa por estar aqui hoje, foi ótimo, Elisa, sempre aprendo. Queria pedir encarecidamente um livro, né? Explica aqui para a Mônica, para a Elisa. Queria pedir para todo mundo que está aqui hoje mandar coraçãozinho, curtir, porque isso ajuda no nosso engajamento. Quem gostou dessa live, acreditar que ela pode ser interessante para outras pessoas, encaminhar, mostrar o nosso trabalho, porque eu acredito muito nisso aqui que a gente faz como um projeto de engrandecimento, né? Que eleva, que faz as pessoas evoluírem em muitos aspectos. Sem dúvida. Eu vou concordar que esse espaço aqui, todo mundo que assiste me conta que sempre aprende. Então, isso é um dom de vocês e um talento que vocês inventaram com a base. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Eu fico feliz porque é o nosso objetivo, né? Isso quer dizer que a gente está conseguindo, né? Tá, tenho certeza. Então, ótimo. Quem chegou atrasado e não conseguiu assistir, ela vai ficar gravada. Ela está no YouTube também, ela está no nosso Instagram. Então, divulga, segue, comenta e traz sugestões que vão ser muito bem-vindas. Né? Então, beijo para vocês. Obrigada, Elisa. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, Elisa. Ora, um prazer. Tchau.